protetores das crianças do meu país. Olá, pessoal, estamos começando mais o podcast, nosso bate-papo de todas as quartas-feiras. Hoje, dia 21 de agosto de 2024, está no ar o nosso 32º programa do ano. Este podcast é transmitido pelo Instagram do Sinte Regional de Sarabirim e no Sistema Litoral de Comunicação é transmitido pela 87 FM de Maracajaú, YouTube e TV Web. A todos vocês, nosso muito obrigado pela companhia. Eu sou José Roberto e vou conduzir este bate-papo até as 9 horas. E no programa de hoje o tema é livre. O tema é livre, a gente não vai bater um papo assim, especificamente, a gente está trazendo alguns assuntos, mas temos um convidado, que é o professor Fernando Jussier, certo, do Sinte Regional de Sarabirim, a qual eu digo aqui, eu desejo um bom dia, Fernando, seja bem-vindo. Bom dia, José Roberto, bom dia, ouvintes da Rádio TV Web Litoral e a todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação, da rede municipal, da rede estadual, os aposentados e aposentadas da rede municipal e estadual, que faz parte da nossa jurisdição, pessoal dos núcleos aí, Pureza, Machado Guape, Extremóis e ao Marinho, certo? Nossa saudação a todos e todas. Estamos aqui, Zé Roberto, para dar uma contribuição aí a esse programa que é de grande valia e importância para os trabalhadores e trabalhadoras. Isso, a gente agradece aí a presença, fiz o convite a você de pronto atendeu, a gente fica muito satisfeito com isso, a gente vai bater um papo. Aí, Fernando, é o seguinte, para a gente iniciar o bate-papo aqui, depois você comenta que no dia 13 de agosto saiu uma matéria aqui no Tribuna do Norte, o jornal de circula, acho que é o único jornal que circula aqui no estado do Rio Grande do Norte, né? Ele tinha vários outros, aí hoje eu acho que é o único que resiste aqui no estado, de jornal impresso, aquele que o pessoal recebe e tal, os associados. Fernando, saiu aqui, olha, Justiça suspende pagamento do reajuste dos professores do Estado. Aí a matéria diz o seguinte: o pagamento das parcelas referente ao retroativo do reajuste do piso dos professores de 2023 foi suspenso pela Justiça do Rio Grande do Norte. A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Rio Grande do Norte, o SINTRN. Os valores retroativos são resultado de uma negociação entre a categoria e o governo do Estado, que foram divididos em 19 parcelas, das quais 2 já foram pagas. Agora, com a decisão liminar da Justiça, o pagamento das 17 parcelas restantes está congelado. Aí continua assim: a Justiça considerou que os aumentos foram dados sem considerar os impactos orçamentários e financeiros. Na decisão, o desembargador Cláudio Santos considerou a sua preocupação com a situação financeira do Estado. Abre aspas. Se concluir igualmente presente o requisito do pecúlio in mora, pois ao reajuste automático da remuneração dos servidores, inegavelmente agravaria mais ainda a situação financeira do ente público. Forte nessas razões, o voto no sentido de afastar a prejudicial de substamento, acolher a preliminar de nulidade da decisão impugnada e adentrando no mérito do agravo interno. O voto pelo seu provimento para garantir o processamento da ADI, no seu todo e deferir a medida cautelar, fecha aspas. Aí continua a matéria o seguinte: o pedido para suspender o aumento foi feito pelo Ministério Público, que sustenta que o Estado não tem condições de suportar financeiramente sucessivos e agora automáticos reajustes de uma grande classe de servidores. A petição destaca que somente um incremento remuneratório de 33,24%, conforme a lei complementar estadual, aí tem um número, teve um impacto financeiro no exercício de 2023 de quase 1 bilhão e 500 milhões de reais. Além disso, com a edição da lei complementar estadual, outra lei,
provento do reajuste de 14,95%. Aí, devido às 3 etapas, o impacto será ainda mais significativo, de acordo com o Ministério Público. Aí tem engraçado, aí tem a continuação da matéria, mas aí tem aqui, o governo e sindicato vão recorrer à decisão. A Secretaria de Educação do Estado, do Esporte e Lazer, Socorro Batista, disse que recebeu a decisão com tranquilidade e que o Estado está cumprindo uma lei chancelada pela Assembleia Legislativa. Abre aspas. Foi uma lei estadual que está sendo questionada. A argumentação do governo, via PGE, né, Procuradoria-Geral do Estado, é de que não há e não houve nada de ilegal. Tudo que foi encaminhado em relação ao piso dos professores foi aprovado na Assembleia Legislativa, com total conhecimento do impacto financeiro disso. Há um questionamento de que nós vamos responder de forma que for necessária, fecha aspas. Socorro diz ainda que o governo estuda a melhor forma de responder a decisão judicial. Abre aspas. Nós não definimos nada ainda, mas com certeza tanto o SINT, como representante legal da categoria, quanto o governo do Estado, porque temos a devida consciência e responsabilidade de que estamos tão somente cumprindo uma lei. Foi um acordo que passou pela Assembleia Legislativa, com todos os impactos conhecidos, então estamos tranquilos enquanto isso, porque há uma lei complementada, né, complementa a secretária. O coordenador do SINT estadual, Bruno Vital, acrescenta que a decisão afeta o pagamento das parcelas futuras, mas não interfere no que já foi pago. O que o MP pediu foi que o que ainda não foi implementado continue assim, sendo pago, né? O que já está no contra-cheque, no investimento das pessoas, isso se mantém. O Tribunal de Justiça deferiu a liminar de que aquilo foi incorporado no salário dos servidores, permanece, ninguém devolve. O que fica atingido são as 17 parcelas do retroativo. Fecha aspas. Então, Fernando, ontem teve uma assembleia que tinha 4 pontos. Eliminada do TJRN, audiência com o governo do Estado, contratação de escritório com direito constitucional e encaminhamentos. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa matéria, né? De que o Estado... Engraçado. O próprio Estado, Fernando, porque assim saiu numa notícia... É uma matéria bastante grande, mas você vai ter condições de comentar. Porque o SINSP, que é o Sindicato dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte, que é dirigido por Janeiro, ele está dizendo assim, ó, o governo faz jogo duplo. Enquanto Fátima Bezerra disse que vai recorrer, o secretário Carlos Eduardo deu argumento ao Ministério Público, afirmando que o reajuste dos professores desequilibra as contas. Isso também saiu numa matéria, né, é um comentário do SINSP. Né? O secretário de Fazenda, Carlos Eduardo Xavier, concedeu uma entrevista ao Tribuna do Norte, afirmando que os reajustes dos professores não são bons para os cofres do cofre público. Né? Então, por que ela está dizendo que é jogo duplo? Como é que o governo reclamou que tem um problema, certo? Porque o secretário de Fazenda é do governo do Estado, tá certo? Que disse que não tem condições. Aí como é que o governo vai entrar na justiça para rever se o próprio governo questiona o dinheiro, o desequilíbrio financeiro? E aí o SINT também vai nesse barco. Aí eu queria que você comentasse aqui, como sindicalista, que vem acompanhando esse processo. Zé Alberto, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aqui, principalmente, em especial o pessoal do Estado. É algo preocupante que a gente vê e algo que precisa de uma resposta, não uma resposta jurídica. A resposta jurídica é necessária, foi aprovado ontem, fazer a defesa, como deve ser, de uma greve, de um direito trabalhista, enfim. Certo? Mas o que está por trás de tudo isso é o pacto federativo. O pacto federativo entre as instâncias, entre o governo do Estado, os governos municipais, Ministério Público, Justiça Federal, Justiça Municipal, STF e o Congresso Nacional. O que está por trás é o arcabouço fiscal. Esse cenário, esse discurso todo aí,
e que a gente não tomou pé ainda e que devemos nos próximos dias, nós, enquanto Muda Cinta, ajudamos a construir, é uma das coisas que a gente queria informar para você, trabalhador do Estado, você, trabalhador em geral da educação, que está sendo atacado é o plano de carreira, é aquilo que você conquistou, são suas conquistas, é o direito a ter, veja só, o reajuste anual do piso salarial. Porque o plano de carreira é a lei municipal ou estadual que referenda isso. E acho estranho o Ministério Público ou qualquer órgão dizer que está preocupado com a questão financeira, que todo projeto de lei que venha beneficiar o trabalhador ou a trabalhadora, quando ele passa pela Câmara Municipal ou pela Assembleia Legislativa, todo projeto de lei, como um plano de carreira, por exemplo, ele tem que ter um impacto financeiro. E, logicamente, que esses municípios, ou o Estado do Rio Grande do Norte, quando aprovou o plano de carreira, fez todo o seu planejamento para pagar aos trabalhadores e garantir o direito. Agora, são vários cenários. Nós temos que fazer, por isso que nós, nos próximos dias, nós vamos chamar uma plenária estadual para discutir isso, porque o debate não é só no campo jurídico. O debate é muito maior. Existe uma política nacional que está por trás de garantir o ajuste fiscal, de dar reajuste zero para os trabalhadores e trabalhadoras, de tornar obsoleto ou de caducar uma lei que é tão importante para os trabalhadores e trabalhadoras, com suas deficiências, que é o plano de carreira, que é a lei municipal e a lei estadual. Então, a gente já discutia isso no interior da categoria. Nós, enquanto Regional de Ceramim, já trazia isso. E agora, veja só, o Ministério Público, né, acaba sendo um agente do Estado, dando fôlego ao Estado, porque o Estado, Zé Roberto, esse parcelamento aí que está faltando 17, já tinha ocorrido um descumprimento do primeiro acordo inicial da governadora do Estado, que foi fruto de uma greve, não foi? Fruto de uma greve. Aí houve um novo ajustamento. Esse novo ajustamento, quando paga 2 parcelas, aí vem aí o Ministério Público e a própria Justiça tem o mesmo entendimento, porque dá esse indeferimento para. Por hora, a governadora do Estado não está achando ruim, não. Quem está no prejuízo são os trabalhadores e trabalhadoras. Então, você aposentado, você do quadro efetivo, que está na ativa ainda, nós temos que ficar atento, porque foi aprovado ontem algumas ações. Uma delas é fazer uma atividade no Ministério Público, atividade pública, na Justiça. Mas isso é muito pouco. O que tem que fazer são um debate muito maior das políticas de ataque do Congresso Nacional, do governo federal, do governo estadual, que estão unidos num só pacto. Não vejo corte, veja só, nas regalias da Justiça. Não vejo corte nas regalias dos deputados federais. Nós não vemos corte. Os cortes que acontecem é na educação e na saúde. E outra coisa, gente, o arcabouço fiscal, que foi aprovado agora e que é luta do governo federal, do governo Lula e do Congresso Nacional para garantir o cumprimento, não é de pagamento de salário, não é de reajuste salarial. Nós saímos agora da greve dos federais com reajuste zero, mais de 100 dias. E o governo federal, o governo Lula, deu não para os trabalhadores. Foi reajuste zero. A promessa para o próximo ano. Por quê? Porque o próprio ministro do Planejamento e a ministra da Economia, eles têm já a convicção de que querem chegar a dezembro e cumprir as metas. Não é meta de valorização dos trabalhadores e trabalhadoras. Não é meta de incentivo à categoria, como os federais tiveram 10 anos sem reajuste. Não tiveram 1% de reajuste. Mas está por trás um ataque à política de piso. E a política de piso que é diferente, veja só, de outras políticas de reajuste. E os prefeitos, vocês lembram muito bem que em 2022, aqui teve o prefeito de Seramirim, teve outros prefeitos, foram mais de 100 prefeitos que se reuniram para atacar o reajuste que saiu naquele ano e dizer que era inconstitucional e que as prefeituras iam quebrar e não tinham condição. E a alegação de muitos dos prefeitos é dizer que o reajuste era algo muito anormal. Nenhuma categoria tinha tido reajuste igual à categoria da educação. Pois é, meus amigos, pois é, companheiros e companheiras, está agora tendo uma experiência muito ruim, aonde nós vamos ter que nos unir,
E ontem eu disse na Assembleia, o sindicato estadual, o SINT, o maior sindicato do Estado, tem que fazer as suas ações de luta e denunciar isso. Chamar a CNTE, chamar a CUT, que é uma das maiores, se não a maior central da América Latina, para discutir políticas de classe. E política de classe passa por ouvir a classe, passa por fazer ações. Não é dizer estamos na rua para lutar contra a ultradireita. Vamos lutar contra a ultradireita, sim. Vamos fazer os enfrentamentos. Mas temos que fazer exigência, sim, ao governo federal e ao Congresso Nacional. Porque os trabalhadores estão adoecendo. Os trabalhadores já estão sendo, seus direitos sendo saqueados, porque isso é um saque. Daqui a pouco o plano de carreira, Zé Roberto, foi fruto de luta. Muitos companheiros perderam as suas vidas lutando com dignidade, por justiça e por melhoria de trabalho. Eles estão vendo aí perecer os seus direitos. Por quê? Porque a luta do Congresso Nacional e do governo federal é garantir o pagamento da dívida. De quem? Dos banqueiros, do Banco Mundial, do FMI. E nós estamos sentindo isso na pele. Onde é que nós vamos parar? Para onde é que nós vamos? Essa é a grande pergunta que os trabalhadores e trabalhadoras vão fazendo. Não vamos transformar o nosso sindicato em um balcão ou escritório da advocacia. Porque é o que os advogados explicaram muito bem ontem. Nós vamos lutar, vamos fazer uma defesa. Os advogados são muito bons. Vamos fazer a defesa, mas não depende de nós. Mas aí, Fernando, interrompendo, o seguinte, porque é uma contradição, como o próprio sindicato da Janeiro colocou aqui, ó. O governo faz jogo duplo, enquanto o Fátima Bezerra disse que vai recorrer ao secretário, deu argumento ao Ministério Público. Vai ter uma luta contra o Ministério Público, mas o Ministério Público ele só age quando é provocado, certo? Assim que eu entendo, desde que eu me entendo como por gente, como diz minha mãe, que o Ministério Público age quando ele é provocado. Então, o Ministério Público viu isso aí, fruto de uma entrevista, entendo pela matéria aqui, de que a entrevista do Carlos Eduardo como secretário de Fazenda disse que esse reajuste constante, né, mesmo que seja uma parcela, mas está sendo colocado no salário dos profissionais, está causando prejuízo aos cofres do Estado. Então, o Ministério Público fez o quê? Fez a parte dele. Mas houve uma provocação do próprio governo do Estado. Aí, para livrar a governadora, está dizendo que o problema está no Ministério Público, certo? Mas o problema está no próprio governo, que hoje, como você falou, tem um acordo fruto de um arcabouço fiscal. E essa lógica todo aí, governo, sabe, Fernando? E das esferas tem as suas metas. E essa lógica, dizer, não, estamos lutando contra a outra direita, também já está parecendo uma balela, tá certo? Porque estão tudo conchavados. Tem gente da outra direita dentro do governo federal, certo? Aqui vamos trazer para o município de Ceará-Mirim, tem as candidaturas aqui, tudo junto. Todos eles, o governo do governo Lula e o governo do Bolsonaro. Todo mundo junto, no mesmo ninho. Então, como é que pode ser que está lutando contra a outra direita? Então, isso aqui, é bom que a categoria tenha esse entendimento de que não vamos engolir, sabe? Essa discussãozinha de que não vamos lutar contra o Ministério Público. Não. O governo do Estado é quem provocou, certo? Então, foi bom você colocar isso aqui, porque quando eu li essas matérias, disse, precisa-se ter uma resposta da outra parte consciente, entendeu? O sindicato precisa de ações de luta, dar visibilidade a essa pauta, que é um risco real de, em janeiro do próximo ano, os trabalhadores do Estado ter reajuste zero. Os advogados falaram isso, Zé. Advogado, se está suspenso o efeito cascata. Você está entendendo? Por hora, daquela liminar. Aquela liminar que foi implementada, que o juiz acatou, que está aí na matéria, por hora está. O que os advogados vão é atacar essa liminar, em base à constitucionalidade que existe das duas leis, da lei estadual e da lei federal, não é isso? Da garantia desse direito. Então, não é só o suspenso, só o pagamento retroativo, não. O que está em risco, que eu queria dizer para os trabalhadores, o que está em risco vejam só, os próximos reajustes futuros. E por isso que precisa de uma ação jurídica, mas precisa de uma ação de luta dos trabalhadores e trabalhadoras. E fazer exigências em todas as instâncias. Não é só a nível jurídico, é a nível político. Fazer a crítica mesmo ao governo do Estado,
fazer a crítica mesmo ao Congresso, aos representantes que estão lá do Congresso, Senado e deputados, né, que a gente vê muito calado, não se fala nisso. Qual é os benefícios que o arcabouço fiscal vai trazer? Equilíbrio econômico e financeiro, taxando os pobres, taxando os trabalhadores, retirando o direito, aumentando a exploração e a injustiça social, porque é isso que acontece na realidade hoje, dentro do nosso país. Eu quero aqui agradecer pela audiência, né, de estar aqui conosco, Ana Maria, né, que é diretora do SIM, Daniele, Alexandra, né, Socorro, bom dia, Socorro, desejo aqui um bom dia a todos nós. Então, vocês, muito obrigado pela audiência, e aqueles que nos acompanham através da 87 FM Litoral. Fernando, trazendo para Ceará-Mirim, certo? Vocês estão visitando as escolas do município, e aí, o que é que vocês têm ouvido de reclamações nesse momento? Zé, primeiro dizer aos trabalhadores de Ceará-Mirim que a gente solicitou uma audiência para hoje, ou até sexta-feira, não sei, nós não tivemos resposta para essa semana. Acho que é isso que o pessoal ficar de encaminhar, eu estou só esperando o feedback. Nós esperamos sentar com o chefe do Executivo para dar continuidade à pauta daquilo que está pendente, ter uma atualização dos informes, da situação das escolas, porque nós estamos indo nas escolas, estamos enfrentando alguns problemas, estamos vendo algumas dificuldades, e nós precisamos de resposta do Executivo. Não é porque está tendo eleição, está tendo campanha, quem está em campanha são os candidatos, e não quem é prefeito. Embora ele tenha apoiado um ou outro, enfim. Mas, quem até 31 de dezembro, quem responde é o prefeito Júlio César. Expediente, né? E nós estamos indo buscar isso. Esperamos que seja recebido hoje, mas se não for hoje, tem uma data apontada para que a gente possa sentar e, em breve, chamar uma assembleia. Você teve uma atividade pública recente lá em Primavera, existe o problema de falta de aula lá por questão das estradas, tem a questão estrutural também, que a gente está enfrentando em Primavera. Estive já lá no Madalena Antunes, visitando a questão do refeitório que falta terminar, 10 de março, para vocês terem ideia, pessoal aqui de Ceará-Mirim. Tivemos no Rafael a questão do mato que fica no terreno da escola, que é um risco, sim, são crianças de educação infantil, pode ter animais peçonhentos, coisas assim desse tipo. Uma escola de polo central, né, de porte médio para grande, que tem uma história ali de contribuição na sociedade. Tivemos no Rui Miranda, recentemente também, e não me lembro da escola de Primeira Lagoa, que estava com problema também das estradas, sem água e tudo tal. O pessoal tiveram lá no final do mês de julho, voltaram agora, Belarmina Campos, beleza. Belarmina Campos, a questão lá estrutural está resolvida, a questão é as estradas, por difícil acesso, não foi resolvido ainda, foi feito um paliativo, mas volta lá, problema de muita infiltração de água. Então, assim, nós precisamos ter uma solução com relação a isso, porque tem prejuízo. Então, os alunos não têm prejuízo porque o professor parou para uma greve, para uma parada. Os prejuízos, às vezes, é porque o transporte não vai, porque não roda, porque está quebrado, porque não há manutenção das estradas carroçais. Vocês sabem que tem que haver calçamento ou asfalto nessas estradas, facilitar o acesso. Então, está de difícil acesso. Há uma reclamação da população, dos pais. Inclusive, existe a possibilidade, dessa semana, nós vimos a Secretaria da Educação até sexta-feira, com um grupo de pais, para cobrar do secretário diligências, porque os filhos estão em casa, ansiosos, querendo ir para a escola, querendo aprender, e nós sabemos que um dia perdido, se não há uma rotina, uma continuidade, isso é prejuízo no futuro. Talvez nós não vemos hoje, mas lá, quando ele precisar fazer o Enem, fazer o vestibular, ter uma prova para uma profissão, então o governo precisa responder com relação a isso, responder à altura. E, no nosso entendimento, responder à altura é resolvendo essas problemáticas, né, de forma que não possa se repetir. Porque o que eu estou vendo ali em Primavera, estou vendo na região de Primeira Lagoa. Então, nós estamos indo nas escolas, são 52 escolas, a gente pede um pouquinho de paciência, porque a gente está indo nas escolas, Alberto, para gastar tempo. O que é gastar tempo? É conversar, é registrar, é ouvir os trabalhadores, é anotar, certo? Estamos cumprindo os encaminhamentos de assembleia, da última assembleia, queremos cumprir isso, para que a gente chame uma assembleia massiva e que os trabalhadores, antes desse processo eleitoral que tem aí, possam apreciar e participar desse processo. Fernando, a gente está indignado com a situação de Primavera. Todos os dias, é uma promessa que você vai passar a patrol.
A gente saiu segunda-feira, certo? A gestão da escola prometeu que iria iniciar. A gente foi para a parada, mas não teve transporte. A nova diretora foi lá na escola, aliás, na Secretaria de Educação, prometeram que faria o serviço. Aí, como caiu a neblina ontem, né, e não foi resolvido, que as aulas começariam hoje. E nada. Né? Então, a gente está aqui denunciando mais uma vez a situação. Não passaram a patrol porque não quiseram. Né? Porque há reclamação de muitos dias. Então, nós estamos vendo aí, deixar aqui já explícito para quem nos ouve nesse momento, de que a gente vai ver se tira uma comissão de paz para procurar aí quem é o responsável. Se é o secretário de Educação, se é o secretário de Infraestrutura ou o próprio prefeito. Alguém tem que dar uma solução para esse problema, certo? Tem que ter. O problema que não pode ficar é com os estudantes perdendo aula, como está. Um prejuízo enorme para a Escola Manuel Pereira dos Santos. Ô, Fernando, como é que está a discussão aí sobre, antes do plano de carreira, o município está se organizando para fazer um curso do ProAlfa, alfabetização, né, que é do governo federal, aí para ver se alfabetiza as crianças. E terça-feira, dia 13, teve um encontro no Green Valley, que reuniu o município de Maxaranguá, Pureza, Itaipu e Ceará-Mirim. E sobre o Ceará-Mirim, a equipe da Secretaria de Educação chegou a dizer que houve um acordo com o sindicato, dizendo que fosse os encontros no sábado. Quero aproveitar você aqui para ver. Eu vi um vídeo de vocês lá, né, colocado, mas eu quero aproveitar aqui o programa para ver. Houve esse acordo com o sindicato, o encontro aos sábados? Zé, nós fomos dia 26, eu não estava nem aqui, eu estava de viagem, quem foi os outros companheiros e companheiras. Nós pedimos uma reunião de urgência para tratar de 2 pontos, e um dos pontos era a questão da avaliação do desempenho. Nós somos contra, mas o processo está lá, tem um plano de carreira, certo, é verdade. Uma lei municipal, e a reclamação dos companheiros da Escola do Baixo Vale sobre o método e a forma de como foi conduzido, que foi de forma à revelia, enfim, para discutir isso. E um outro ponto tinha a ver com os descontos que tinha sido estornado, muita reclamação, uns tinham recebido, outros não, então nós queríamos tratar esse assunto. Mas, chegando lá, a equipe técnica da Secretaria da Educação veio com essa proposta de projetos de formação e querendo discutir datas. E, olha, nós, de imediato, nós refutamos, nós deixamos a nossa posição, que nós éramos contra, né? E que a Secretaria ela tem autonomia para discutir e apresentar uma proposta de planejamento anual, de calendário anual, né? Até porque é questão administrativa e pedagógica dela, e nós vamos fazer o quê enquanto representação dos trabalhadores? Nós reivindicamos a melhoria. Quando há equívoco, quando há erro, a questão de sábado letivo, nós discutimos muito, nós não defendemos sábados letivos, porque sabemos dos prejuízos que acontecem tanto com o trabalhador quanto com o estudante. E não funciona. Não funciona, não tem rendimento, são vários os fatores. Esse debate, se alguém falou lá, foi infeliz na sua fala. Alguém, em nome da secretaria, que eu não quero saber quem foi ou deixou de ser, eu não estava lá no momento. Se nós estivéssemos lá, nós tínhamos se inscrito e refutado da mesma hora. Nós estávamos nas escolas, infelizmente, nós não podemos dar uma passada lá, porque vamos passar nos próximos, deixar já claro isso, vamos estar presentes, e que os trabalhadores, quando isso acontecer, entre em contato com um dos diretores, entre em contato comigo, com o Riba, com qualquer outro diretor, para saber dessas informações, porque não se procede. Por isso que nós lançamos uma nota de repúdio e de esclarecimento aos trabalhadores e trabalhadoras, porque, num dado momento, alguém joga uma notícia como fosse consenso do SINT. Então, o SINT, com certeza, não vai tomar nenhuma decisão sem consultar os trabalhadores. O SINT tem acordo com a formação, mas não no sábado como eles queriam colocar. Nós defendemos formação para os trabalhadores, nós fazemos formação. Certo. Nós entendemos que tem que debater. Não é porque vem uma formação do MEC, essas formações, a primeira coisa que vem é que a gente tem que, lógico, que ter as nossas dúvidas, criticar, mas depois ter uma posição com relação a isso. Ver se pode avançar daquilo lá. Não é também do jeito que vem, a gente vai participar de uma formação e do jeito que vem a gente vai aceitar tudo. A gente tem que discordar. Nós participamos de formações, os trabalhadores participam de formação. Agora, nós temos que fazer as críticas, porque elas têm que estar de acordo com a realidade
da onde nós atuamos. Tem que estar ligado ao contexto geral, mas tem que também estar em consonância com a realidade da educação municipal de Ceará-Mirim, que venha a agregar e não a trazer prejuízos e danos. E eu acho que uma formação, para que seja abraçada pelos trabalhadores e trabalhadoras, Zé Roberto, e aqui vai o recado para a Secretaria de Educação, ela tem que criar situações que sejam favoráveis, que as pessoas queiram participar, tenham o desejo de participar. Não participe só por obrigação, não, mas que tenham vontade de participar, porque é uma forma de valorização. Nós, do Sinte, vamos até o final do ano fazer mais uma formação, fazer um seminário. Queremos dizer aqui aos trabalhadores que nós estamos discutindo a questão do direito previdenciário. Está em risco aí a reforma, está vindo aí em eminência mais uma reforma da Previdência. As pessoas que precisam se aposentar estão com muita dúvida, muita dificuldade. Nós vamos trazer um profissional especializado em direito previdenciário, para que esclareça todas as dúvidas, as mudanças que aconteceram na reforma da Previdência, que está afetando hoje, certo? E também no direito trabalhista, porque precisa ser feito. Além disso, nós temos que trazer também um debate sobre o adoecimento dos trabalhadores. Eu tenho ido às escolas agora, não só aqui em Ceará-Mirim, mas em muito canto, o adoecimento dos trabalhadores cada vez mais precoces, né, Roberto? E isso é fruto justamente das políticas que não vai em consonância na valorização, proteção e sustentação desse profissional. Então, os trabalhadores estão adoecendo cada vez mais cedo. E os problemas são diversos. Então, tem gente com 4, 5 anos que já está doente, está readaptado, afastado, não está aparecendo nem na escola porque está de licença médica. E isso não é bom. Não se debate sobre isso. As políticas que são aplicadas para a educação estão afetando, está ferindo um personagem que é um dos principais dentro do processo. Além do primeiro estudante, depois do profissional da educação e os demais profissionais. Certo. A gente está contando aqui também com a presença de Silvana, que também participou com a gente. Tem